Olá, 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 olá. Estava falando aqui, né? Eu precisei sair e ao invés de eu pausar o vídeo, eu só fiz, acabei encerrando sem querer, né? Mas enfim, vamos continuar aqui o que a gente estava falando, que é sobre o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E aí, como ele está falando desse quarto passo de conhecimento especializado, né, ele diz que o conhecimento especializado, né, que esse conhecimento que a maioria, às vezes a gente adquire um conhecimento para uma área X, só que esse conhecimento ele não é especializado para a questão financeira, né? E o conhecimento, ele não atrai dinheiro, a não ser que seja organizado e inteligentemente dirigido através de planos de ação práticos com o objetivo definido de acumular dinheiro. Essa é a informação que o livro traz. E muitas vezes a falta de compreensão de fatos, né, tem sido fonte de confusão para milhões de pessoas. Quem crê falsamente que conhecimento é poder. Só que, na verdade, a gente sempre acredita nisso, né? Conhecimento é poder. Só que aí ele diz o seguinte: conhecimento não é poder, conhecimento é poder em potencial. Por quê? Porque esse conhecimento ele só se torna poder quando ele é organizado em planos de ação definidos e dirigidos para um método específico, para um fim específico. Então, quando a gente tem esse conhecimento que a gente direciona para algo, para aquilo que a gente quer e aplica esse conhecimento de maneira prática, aí sim esse conhecimento se torna poder, não é verdade? Então, até então, o conhecimento é o quê? É um poder em potencial. Por quê? Porque a gente não executou ainda de maneira prática. Seja bem-vinda, tia. E aí muitos cometem, né, o erro de dizer assim, eu não consegui algo porque eu não tenho estudo. Muitas vezes a gente já escutou essa frase, né? Eu não sou alguém na vida porque eu não estudei. Quando, na verdade, esse alguém na vida, né, que as pessoas às vezes falam, já estão falando justamente dessa questão de não ter tido sucesso. Às vezes a pessoa não teve muito sucesso financeiro, sempre viveu patinando, né, como a gente chama, por quê? Porque não conseguiu desenvolver habilidades para adquirir dinheiro. E ela diz, eu não sou alguém na vida porque eu não estudei. Só que a gente sabe que, mesmo que você não tenha tanta instrução em relação a estudos, né, áreas específicas de conhecimento, existem maneiras de você adquirir o quê? Adquirir riqueza, adquirir poder financeiro. Por quê? Porque às vezes você desenvolve outras áreas mais específicas, você vai empreender e você consegue desenvolver, né, essa habilidade. E aí por isso que ele diz que o conhecimento não é poder, é poder em potencial. E ele até cita ele até cita o exemplo, né, no livro do Henry Ford, que ele diz que o Henry Ford teve pouca instrução. Ele até usa o termo instrução entre aspas, por quê? Porque ela estava no sentido de instrução de cursos superiores, digamos assim, né? Só que ele era um homem, sim, um homem muito instruído, né? E a gente sabe do legado que ele deixou, o Henry Ford. Então, muitas vezes, a gente comete, né, esse erro de não compreender o significado real desse conhecimento, de dizer que o conhecimento é poder. Muitas vezes a gente não conhece, não compreende também o significado da palavra educar, no sentido de que você pode ser uma pessoa com pouco conhecimento, né, falando de termos acadêmicos, mas você é uma pessoa educada. Mas educada em que sentido? Né, no real significado da palavra, porque a palavra educar ela é do derivada, ela é uma palavra derivada,
do latim, né, educo, que significa o quê? Eduzir, derivar, desenvolver algo. Às vezes você não tem a educação superior que a gente acredita ser necessária para ser alguém na vida, né? Tem muita gente que ainda tem esse pensamento, mas aí você desenvolve algum negócio, empreende, e isso lhe faz com que você seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de poder. Então, esse conhecimento é poder em potencial, né? Conhecimento é um poder em potencial, desde que você pegue esse conhecimento e transforme em conhecimento aplicado, conhecimento especializado na área que você deseja atuar em desenvolvimento financeiro, né? Então, um homem educado no sentido dessa palavra que eu falei, né? Da origem da palavra em si, nem sempre é o que tem abundância de conhecimentos gerais ou especializado, né? Como eu falei aqui no início. Essa questão do conhecimento especializado, ele se torna importante quando a gente direciona esse conhecimento para a aquisição daquilo que a gente quer, né? Então, a gente precisa, muitas vezes... Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. Então, a gente precisa, muitas vezes, desenvolver as nossas faculdades mentais, né? Digamos assim, de uma maneira que a gente possa adquirir desejos. Para quê? Para buscar essa habilidade financeira, né? Porque muitas vezes a gente não tem, né, esse desejo tão ardente, esse desejo tão forte. Por exemplo, hoje nós estamos no 4º passo do livro, no 4º capítulo, né, que ele chama de conhecimento especializado. Mas desde o 1º capítulo, que ele está direcionando esse conhecimento para quê? Para a aquisição de dinheiro, para a aquisição financeira. Então, lá no 1º capítulo, a gente falou de desejo. Você tem um desejo daquilo que você quer, vai ter esse desejo bem estabelecido. Depois, a gente falou de fé e esperança, né? Que precisa ter fé e ter esperança naquilo que você quer, naquilo que você almeja. E na sexta-feira eu falei de autossugestão, né? Que é o 3º passo. A autossugestão é você sugestionar para o seu subconsciente aquilo que você quer e acreditar que você vai conseguir. Hoje a gente está falando de conhecimento especializado no sentido de que você precisa desse conhecimento para quê? Para organizar aquilo que você quer. Então, você tem um conhecimento, se esse conhecimento está solto, está disperso, você sabe de muitas coisas, mas você não direciona esse conhecimento para aquilo que você quer, principalmente se tratando da área financeira, esse conhecimento, ele de uma certa forma, ele não está sendo útil, né, para aquilo que você quer. Então, o conhecimento, ele precisa ser o quê? Precisa ser direcionado, precisa se transformar num plano de ação, né? A gente precisa saber o que exatamente a gente quer. Então, toda pessoa, né, ele diz assim, todo homem, né, mas quando ele fala, para falar no sentido da humanidade em si, sabe onde encontrar o conhecimento que necessita e sabe organizar esse conhecimento em planos de ação. Então, se você sabe fazer isso, você é considerado uma pessoa instruída. Por quê? Porque você sabe onde buscar o conhecimento e você sabe como organizar esse conhecimento. Para quê? Para colocar em prática um plano de ação. Então, muitas vezes a gente já faz isso no nosso dia a dia e nem sequer se dá conta, não é verdade? Por exemplo, quando você vai botar um negócio, você vai empreender, você vai buscar conhecimento sobre aquilo que você vai fazer. Seja fazendo um curso a mais, fazendo um treinamento, né, estudando, comprando livros, mas você vai buscar esse conhecimento. E aí, como ele citou o exemplo do Henry Ford, né, ele diz que o quê? Que o Henry Ford ele contava com a assistência de um grupo de mentes superiores. Quem seriam essas mentes superiores?
pessoas especializadas, né, no conhecimento que ele necessitava. Para quê? Para capacitá-lo e fazer com que ele se tornasse, né, tenha se tornado um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Então, essas mentes superiores, ele chamava de mente superior quem? Todas as pessoas, todos os seus funcionários que prestavam serviço para ele, que tinham conhecimento especializado naquilo que ele queria. Então, ele não precisava, né, de ter todo esse conhecimento na sua própria mente. Por quê? Porque ele contava com a ajuda de outras pessoas. E às vezes a gente precisa disso, né? Quando é que a gente precisa dessas mentes superiores? Digamos assim, quando a gente procura a ajuda de um curso, quando a gente contrata um serviço especializado, né? Às vezes você tem um negócio, seu negócio sempre foi um negócio físico. De repente você precisa colocar esse negócio no online. E aí você não tem muitas habilidades para mexer com a internet, para divulgar, né, nas redes sociais. E aí você busca o quê? Um conhecimento especializado. Você vai procurar a ajuda de alguém que trabalhe com marketing digital, que seja especialista nessa área de divulgação na internet, para divulgar o seu negócio. Então, você está fazendo algo, né? E você necessariamente não precisa ser um especialista naquilo. Você conta com a ajuda de outra pessoa. Então, quando você conta com a ajuda do conhecimento especializado de outra pessoa, ele chama isso de quê? De mente superior, né? Então, é fácil hoje adquirir conhecimento. A gente só precisa saber aquilo que a gente quer e a gente vai buscar esse conhecimento, né? Muitas vezes a gente precisa o quê? Ter o conhecimento para a gente poder, né, transformar o nosso desejo no equivalente monetário, né, que o livro está sempre falando de dinheiro. Então, muitas vezes, para você transformar o seu desejo, o seu sonho, de forma que você consiga adquirir dinheiro daquele sonho que você tem, né, como a gente chama, viver do sonho, para você transmutar esse desejo em equivalente financeiro, equivalente monetário, você precisa de quê? Conhecimento especializado, não é verdade? Por quê? Porque é dali, daquele conhecimento que você tem, que você vai começar a desenvolver um negócio, desenvolver suas habilidades e, consequentemente, adquirir o recurso que você necessita. E aí, se você adquire esse dinheiro, se você não reinveste, se você não faz novas coisas, esse dinheiro, de uma certa forma, ele não vai se transformar em riquezas, né? Você vai acabar o quê? Adquirindo dinheiro para sua própria sobrevivência. Então, por isso que ele diz que muitas vezes a gente tem um conhecimento, mas o conhecimento ele não é instruído para esse fim financeiro, não é verdade? E aí, muitas vezes a gente vai necessitar sim desse conhecimento especializado. A gente vai precisar dessas mentes superiores, né, que eles chamam. Por quê? Porque a gente não tem, muitas vezes, a capacidade de saber de tudo. A gente sabe um pouquinho, né, que é a questão do conhecimento geral. A gente sabe um pouquinho de cada coisa. E aí, quando a gente necessita fazer especificamente algo, a gente vai precisar de quê? De um conhecimento especializado. E aí, onde a gente vai contar com a ajuda desse grupo, né? Ou seja, de pessoas, para nos auxiliar naquilo que elas são especializadas, que é o que ele chama de mente superior, né? O Napoleão Hill chama isso de mente superior. Então, muitas vezes, para você transformar o seu desejo em algo que você possa monetizar, ou qualquer outro desejo, né? Eu estou falando de monetizar no sentido... Por quê? Porque o livro traz essa questão do quem pensa enriquece, ele traz uma questão voltada para o financeiro. Mas você pode aplicar isso para qualquer área da sua vida. Às vezes aquilo que você não tem é pelo que você não sabe ainda. Quando você busca esse conhecimento, seja você adquirir o conhecimento ou contratar um serviço especializado, você vai desenvolver essa habilidade, beleza? Então, muitas vezes, essa questão do acúmulo financeiro,
Ele não acontece, por quê? Porque a gente não tem um conhecimento especializado. Às vezes a questão de investimentos, em fazer aplicações, né? Tudo isso, às vezes, a gente necessita desse conhecimento. E aí você precisa do conhecimento direcionado para esse acúmulo de riquezas. Aí você vai procurar o quê? Ajuda. Vai fazer um curso, vai contratar um serviço especializado de alguém e assim sucessivamente. Então, essas informações aqui, né, que a gente vai passando, a forma como o livro aborda os exemplos, né, ele traz muitos exemplos de pessoas que se deram bem na vida sem pouca especialização, digamos assim, né, são pessoas que adquiriram conhecimento, não tinham esse conhecimento tão especializado, sei lá, não fizeram uma graduação, não fizeram um mestrado nem nada, mas aí eram pessoas que direcionavam o seu conhecimento para quê? Para a área dos negócios. Então, tudo que o livro abordou até agora, de uma certa forma, dá esperança e coragem, né, para aquelas pessoas que têm o quê? Tem ambição, tem um desejo de acumular dinheiro, que quer fazer fortuna, digamos assim, mas aí a pessoa talvez esteja pensando, eu não me dei bem na vida até hoje porque eu não tenho conhecimento, eu não me dei bem na vida hoje porque eu não sou formado, não sou formada. E não é isso que o livro aborda, né? O livro traz maneiras, instruções, digamos assim, de você acumular riqueza sem necessariamente precisar desse conhecimento especializado, ok? Então, muitas vezes, né, teve pessoas que talvez tenham passado a vida toda sofrendo de complexo de inferioridade, por quê? Por não ser uma pessoa de instrução, como ele fala, né? Instrução também entre aspas. Por quê? Porque ele está falando essa questão da instrução no livro para o conhecimento especializado, né? Então, assim, uma pessoa que sabe organizar e dirigir um grupo de mentes superiores, né? Que seriam o quê? Pessoas com conhecimento especializado naquilo que você quer. Então, muitas vezes, vocês com certeza conhecem, né, vários exemplos de pessoas semi-analfabetas que desenvolveram negócios grandiosos mesmo, né, que deixaram ou ainda têm um legado nessa questão financeira. E essa pessoa, o que ela fez? Ela comandou, né, um grupo de mente superior. Mente superior, ele fala no livro, no sentido de pessoas que têm um conhecimento especializado. Então, aquele conhecimento que você não tem, mas você sabe onde adquirir, e você sabe contratar pessoas para fazer o serviço para você, é porque você tem essa capacidade, né, de dirigir, de instruir, de organizar. Então, se vocês forem ver as pessoas que deixaram grandes legados financeiros com poucas instruções, digamos assim, eram pessoas exatamente que tinham essa capacidade de dominar, né, esse grupo de pessoas especializadas. Então, o conhecimento especializado é uma das formas, né, de difundir essa questão de juntar riquezas, digamos assim. Ele até diz o seguinte, conhecimento especializado é uma das formas mais difundidas e baratas de serviço que se possa encontrar. Então, se você duvida disso, ele até diz assim, se você duvida disso, consulte a folha de pagamento de qualquer universidade. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes a gente tem esse conhecimento especializado em uma área X, mas o conhecimento ele não está direcionado para o quê? Para o acúmulo de riquezas, né? E a gente sabe que essa questão financeira tem muitas coisas por trás, né? Às vezes não juntar dinheiro, como a gente fala, né? Não depende só de esforço e dedicação. Às vezes depende do nosso poder, da nossa capacidade de acreditar, né? Às vezes você está acreditando de maneira negativa em algo
que isso também está lhe atrapalhando. Ele até cita algumas fontes, né, de onde a gente pode encontrar conhecimento. Então, para que a gente busque esse conhecimento, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? É você saber o que realmente você quer. Né? Que tipo de conhecimento especializado você está necessitando. Então, quando você resolve isso, eu quero isso aqui, aí você vai saber onde você vai buscar o conhecimento. E aí ele traz, né? O livro sempre traz dicas, pontos a serem abordados. Ele traz 5 dicas de onde encontrar o conhecimento necessário para aquilo que você deseja. Muitas vezes esse conhecimento ele sai de quê? Das nossas próprias experiências, da nossa própria educação, né? E aí está diretamente relacionado esse primeiro ponto com quem? Com aquelas pessoas que não têm instruções suficientes, mas que conseguiram fazer verdadeiras fortunas. O segundo ponto, além das experiências e educação, né, tem a questão de experiências e educação acessíveis através de quê? Da cooperação de outras pessoas, que é quando você vai contar com o auxílio de quem? Dessas mentes que ele chama de mente superior, que é você buscar ajuda de um conhecimento especializado por outras pessoas. Terceiro ponto, colégios e universidades. Quarto, bibliotecas públicas, né? Aí você vai poder consultar livros, revistas. Hoje o conhecimento está muito mais acessível, né? Essas dicas do livro, ele ainda cita essa questão das bibliotecas, porque esse livro é de 1937, né? Onde foi escrita a primeira versão, digamos assim. Então hoje a gente não precisa necessariamente ir a uma biblioteca para consultar o conhecimento que ela dispõe. Por quê? Porque está tudo informatizado, está tudo digitalizado. Não é verdade? Então a gente está muito mais nessa questão do online. Então a gente estuda em casa, a gente busca, você pode fazer qualquer curso de casa. Por quê? Porque está tudo online, não é verdade? E o quinto passo é cursos especiais de treinamentos, né? Voltado para quê? Para aquilo que você quer. E aí, nessa questão dos cursos, né? Eu gostei muito desse ponto, quando você vai fazer cursos especiais, porque às vezes você tem um desejo, tem um sonho, né? E você não sabe por onde começar. Começa buscando conhecimento. Quando você sabe aquilo que você quer, você vai lá e busca o conhecimento direcionado para aquilo. E esses cursos, hoje em dia está muito mais acessível, né? Eu mesmo já fiz vários cursos sem precisar sair de casa. Porque cursos online e muitas vezes cursos até gratuitos mesmo. Tem muitos cursos gratuitos sendo oferecidos, né, de maneira online, que você pode se inscrever, você pode fazer esses cursos, adquirir uma nova área de atuação, digamos assim, né, para aquilo que você deseja fazer e aumentar suas chances financeiras, porque às vezes você faz um curso, né, e começa a colocar esse conhecimento que você adquiriu nesse curso em prática e você tem uma nova fonte de monetizar, tem uma nova fonte de renda, não é verdade? Então, sempre que você adquirir o conhecimento, né, ele precisa o quê? Ser organizado, ser aplicado com o objetivo de quê? De você adquirir aquilo que você deseja. Por exemplo, você faz um novo curso. Se você faz um curso e só pega o diploma e você não executa, de que adiantou? Conhecimento parado, né? Vai fazer o quê? O que a gente chama de obesidade cerebral. Você está lá com um monte de conhecimento acumulado, mas você não está executando esse conhecimento. Não é verdade? Então, cada conhecimento que você adquire, você precisa organizar esse conhecimento de forma que você possa aplicar ele, seja para a sua melhoria pessoal, ou seja para o seu desenvolvimento financeiro. Mas você precisa praticar esse conhecimento. Você precisa aplicar esse conhecimento.
Por quê? Porque o conhecimento, ele só terá valor, né? Ele só terá valor se você aproveitar. Se você aproveitar a finalidade desse conhecimento para o quê? Para algo útil, para algo utilizável. Porque não adianta você ter o conhecimento se ele não ocorre de maneira prática, se você não consegue executar esse conhecimento. Não é verdade? Tentar dizer, né? Você falou tudo. Exatamente. Por quê? Porque se a gente não executar o conhecimento que a gente tem, desenvolver, é mais uma forma de, tipo assim, não vai mudar muita coisa. Né? Então, você adquire o conhecimento, você precisa executar, você precisa colocar em prática. Então, se você pensa em fazer um curso adicional, né? Então, você primeiro resolva qual o objetivo. Por que eu preciso fazer esse curso? Quando você procura entender por que você quer fazer esse curso, né? Sempre pergunte, sempre indague, por que eu preciso adquirir determinado conhecimento? E aí, quando você tem isso, aí você vai lá e faz o curso. Por quê? Porque você já sabe para que você quer. Né? Não vai fazer no curso só, isso aqui é legal, vou fazer. Mas aí você faz e deixa o diploma ali parado, não é verdade? Então, muitas vezes, as pessoas não têm sucesso porque elas cometem esse erro. De quê? De que precisam buscar. Né? Às vezes a gente precisa assim, eu tenho que fazer uma faculdade. Não estou dizendo que você não faça faculdade, não é isso. Mas tem gente que acredita que só vai se dar bem na vida se fizer o quê? Uma faculdade. Aí a pessoa rala, passa no vestibular, faz a faculdade, passa 4, 5 anos sofrendo para fazer uma faculdade. E aí quando ela termina a faculdade, ela fica desempregada, não consegue entrar no mercado de trabalho. E ela se frustra, né? Ela se frustra. Então talvez se ela tivesse traçado um plano de como empreender a área que ela deseja, e montasse um negócio, e contasse com o auxílio de outras pessoas que já têm aquele conhecimento que ela quer e ela soubesse organizar isso de maneira que esse conhecimento tivesse reunido para aquele fim específico, talvez ela tivesse muito mais sucesso do que passar 4, 5 anos, fez o curso e depois não conseguiu. Por quê? Porque ela teve o conhecimento, mas não direcionou para algo, né? Para algo mais voltado para essa questão da monetização. Porque muitas pessoas ainda têm, né? Ainda tem a ilusão de fazer um curso superior para poder estar bem na vida. E não é isso que o livro aborda. Né? Aqui nesse ponto, conhecimento especializado, ele vai trazer exatamente isso. Que você pode se especializar em algo já direcionado para o seu objetivo financeiro, né? Você estuda, faz um curso voltado para aquilo ali, ou então se você tem a capacidade de liderança, de adquirir uma forma de organizar, lidar com pessoas que já têm o conhecimento que você necessita, você vai lá e só contrata essa pessoa. Então você não precisou passar 4, 5 anos fazendo um curso de direito se você precisa de um advogado. Ou fazer um curso de marketing se você está precisando de uma pessoa para divulgar o seu negócio. É nessa perspectiva que ele está falando. Né? Por isso que tem muitas pessoas com poucas instruções de graus superiores de educação, né? Estudo, com muito sucesso. Por quê? Porque essas pessoas tiveram essa habilidade de organizar pessoas, né, que tinham o conhecimento que ele necessitava. Então, muitas vezes, o conhecimento que você precisa, ele não necessariamente tem que estar em você. Você pode contar com esse conhecimento através de outra pessoa. E aí ele até diz assim, né? A verdade é que a instrução escolar pouco mais faz
que encaminhar a pessoa, o quê? No sentido de aprender e adquirir o conhecimento. Mas ela faz muito pouco ainda no sentido de buscar esse conhecimento de maneira prática. Colocar isso em prática no seu dia a dia. Não é verdade? Mas aí, o bom é que nunca é tarde para a gente aprender. Nunca é tarde, a gente sempre tem, né, um tempo para buscar novos conhecimentos, para buscar novas instruções, né? Então, muitas vezes, o livro cita que ele diz o seguinte, ele diz as pessoas assalariadas que buscam, que reservam tempo para estudar, para fazer novos cursos, raramente elas ficam por baixo por muito tempo. Elas conseguem, né? Elas conseguem desenvolver habilidades, elas conseguem desenvolver um negócio e crescem. Crescem financeiramente. Por quê? Porque elas buscaram aquele conhecimento que elas estavam com um objetivo específico para aquilo. Então tá lá trabalhando, mas eu quero mais. E aí vai lá busca esse conhecimento específico naquilo que ela quer e cresce financeiramente. Então a gente precisa, né, buscar muitas vezes aquilo que a gente quer, buscar entender aquilo que a gente quer e buscar o conhecimento especializado naquilo, seja através de um curso ou seja através da contratação do serviço de alguém. Na verdade, por exemplo, hoje a gente trabalha muito no online. Então, muitas vezes a gente não tem um social media, né, para divulgar o que está fazendo, para mostrar o serviço. E aí a gente vai fazendo de maneira artesanal, digamos assim, mas aí você já sabe que se você precisar de uma melhor divulgação, de você precisar de um melhor alcance naquilo que você está fazendo, você vai lá o quê? Ou você vai fazer um curso específico naquilo, ou você vai contratar o serviço de alguém. Mas você já sabe onde buscar esse conhecimento, você já sabe onde encontrar essa mente superior, né? Que ele sempre usa o termo mente superior dentro, entre aspas. Por isso que é tão importante a gente saber o que a gente quer. Por quê? Porque aí a gente sabe onde vai buscar esse conhecimento. Não é verdade? Então, essa questão do sucesso, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que dizem que não tem sucesso porque não estudou, porque isso não é mais motivo, né? Para a pessoa dizer assim, eu não tive sucesso porque eu não estudei. Eu não tive sucesso porque eu não fiz quando era novo e agora eu já sou velho. Não. Não tem idade. A gente precisa parar de limitar as coisas por idade, por grau de instrução, né? A gente precisa parar de fazer isso e buscar, né, realizar os sonhos, buscar aquilo que a gente quer, independente da idade, independente do tempo. Muitas vezes é só questão de um conhecimento a mais que se necessita para alcançar aquilo que você deseja. Então, por isso que é tão importante, né, a gente buscar, correr atrás dos nossos sonhos, né? E aí ele diz o seguinte, estou tentando salientar outro ponto. Isto é, que tanto o sucesso como o fracasso são, em grande escala, resultados de quê? De hábitos. Às vezes, se você não alcançou o resultado que você deseja, é porque tem hábitos seus que não estão condizendo com aquilo que você quer. Tem ações suas que não estão indo na mesma direção do seu sonho, do seu desejo. Então é isso que precisa. Muitas vezes a gente precisa o quê? Alinhar aquilo que a gente quer com aquilo que a gente está fazendo. Às vezes você tem um sonho, mas aí você está trabalhando numa coisa que não tem nada a ver e você não está aproveitando um tempinho livre
para buscar conhecimento naquilo que você quer realizar seu sonho. Não é verdade? Então a gente precisa fazer isso, né? Então nunca pare de buscar. E às vezes a gente precisa negociar, né? Ele até diz assim, às vezes você precisa negociar a si mesmo. Quando é negociar a si mesmo? É quando você oferece um serviço. Às vezes você trabalha em algo, mas aí você sabe fazer algo muito bem. Você oferece aquele serviço, né? Extra, digamos assim. Então, quais são as habilidades que você possui, que você poderia oferecer esse serviço para alguém de maneira extra? Que serviço você pode oferecer para aumentar a sua renda naquilo que você já faz hoje? Às vezes você consegue fazer algo a mais, não é verdade? E aí isso já vai lhe dar o quê? Uma nova possibilidade, vai lhe dar uma nova renda. Às vezes você tem um trabalho fixo, mas você tem um sonho de empreender. E aí o empreender é sempre muito incerto, não é verdade? A gente sabe que quem entra no mundo para empreender acaba... É um mundo que você não sabe o que você vai encontrar. E aí muitas vezes você não vai empreender, não quer empreender naquilo que você quer, no seu sonho, porque você tem medo. Né? Bom ou ruim, eu já tenho esse ganho aqui. Mas vai treinando, vai se preparando para que você, nas horas vagas, nas horas extras, né, digamos assim, você vá criando possibilidades, né, caminhos para desenvolver aquilo que você gostaria de fazer, gostaria de realizar. E uma dica é: comece por aquilo que você faz bem feito, aquilo que você sabe fazer. Às vezes aquilo que você sabe fazer bem não é exatamente o trabalho que você executa nesse serviço que você está prestando. Então comece a usar essas habilidades, né, que você faz bem para aumentar uma renda, para pagar algo que você está precisando. Então é algo que às vezes é só questão de mudancinha de uma pequena mudança de mindset, né? Aquela mudança que você diz, isso aqui vai virar uma chave e agora eu vou fazer desse jeito. Então, para a gente finalizar nosso capítulo de hoje, né, falando sobre essa questão do quarto passo desse conhecimento especializado, ele traz alguns pontos que a gente precisa fixar, digamos assim. E ele diz o seguinte: conhecimento é apenas um poder potencial. Você pode organizá-lo de modo a dar-lhe planos de ação definidos, dirigidos ao quê? A um fim específico. Porque se você tem um conhecimento e você não consegue dirigir esse conhecimento, definir um plano de ação, esse conhecimento ainda não é poder. É só o quê? Um poder em potencial. Abra a sua mente à instrução que vem de experiências do contato com outras pessoas, com outras mentes, né? Henry Ford foi suficientemente ignorante para fazer o quê? Para fazer fortuna. Por quê? Porque a instrução que ele precisava muitas vezes não estava nele, né? Por isso que ele tinha esse grupo de mentes superiores, que eram pessoas que faziam serviços especializados naquilo que ele queria. Outro ponto a fixar é: use uma ou todas as 5 fontes de conhecimento que esse capítulo lhe oferece, né? Que foram aqueles 5 pontos que eu citei anteriormente. Questão de buscar o conhecimento em livros, em bibliotecas, fazer um curso, contar com a ajuda de alguém, né? Às vezes a gente precisa dessas fontes de conhecimento. Para quê? Para a gente adquirir aquilo que a gente quer. Mas sempre lembrando que o conhecimento, ele precisa ser organizado, direcionado para o quê? Para um plano de ação. Por exemplo, a minha tia, né, que está aí assistindo, ela sempre faz cursos, eu sempre vejo ela fazendo formações. Só que ela já vai fazer um curso especificamente para aquilo que ela quer, para o quê? Para aumentar, né,
o leque de possibilidades no trabalho que ela já desenvolve. Então, isso é buscar um conhecimento já direcionado para aquilo que você quer. Porque ainda tem muita gente fazendo cursos, muitas vezes, para realizar o sonho de outra pessoa. Nem era aquilo que ela queria fazer, né? E ela passa 4, 5 anos fazendo um curso superior, para depois descobrir, não, isso aqui não era o que eu quero. Não é isso que eu quero. E abandona o diploma e vai fazer outra coisa. Então, muitas vezes a gente precisa desse discernimento antes de começar um curso, antes de fazer mais uma formação e por aí vai. Então, era isso, né, que eu tinha para passar para vocês hoje. Amanhã estarei aqui novamente, se Deus quiser, para a gente tratar mais um ponto, né, nessa busca por esse conhecimento, nessa busca por essa ascensão financeira, digamos assim, porque o livro ele aborda isso, né? Quem pensa enriquece, então vamos pensar na forma como o livro aborda, né? E eu recomendo, quem puder ler o livro, dedique um tempinho para ler. É um livro muito bom, traz muitos exemplos de pessoas que obtiveram sucesso financeiro. E aí, se a gente for abordar aqui todos os exemplos, né? Hoje eu falei muito do Henry Ford, mas tem muitos outros exemplos. Muitos outros. Né? Como você falou, só falta divulgar mais. Exatamente. Às vezes a gente não sabe como divulgar, né? Mas aí a gente conhece alguém que sabe, e vai lá e busca esse serviço, contrata, faz uma negociação e faz a divulgação. Amanhã, né, na live de amanhã eu vou falar o 5º passo do livro e a gente vai falar de imaginação. Então eu aguardo vocês. Gratidão a todos que estavam aqui presentes. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se o bom Deus assim nos permitir. Tchau, tenha um ótimo dia.